Educação. Destaques entre os assuntos de hoje. O Brasil investe em seus alunos um valor próximo da metade do que gastam outros países que fazem parte da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Não é só isso. Uma pesquisa recente também revelou que o país tem apenas 53% dos jovens no ensino médio, enquanto os demais países que fazem parte da mesma organização têm uma média de 95% dos jovens no ensino médio. É hora da gente avaliar alguns dados que fazem parte desse estudo, Education at a Glance, ou um olhar sobre educação, uma perspectiva sobre educação, se a gente for fazer aqui uma tradução livre do inglês. Quem vai conversar conosco sobre isso é o Daniel Cara, ele é coordenador geral da campanha nacional pelo direito à educação. Daniel, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia, Dylan, é um prazer estar com vocês. O prazer é nosso. Vamos começar pela questão do valor do investimento, né? O Brasil empregando cerca de $5.600 por estudante, enquanto a média de outros países que também aparecem nesse relatório da OCDE é de $10.800, né? Um valor deixando o país entre os piores nesse quesito, comparando aí com mais de outros 40 países. É uma questão de tratar a educação como prioridade? É uma questão do Brasil ter muitos jovens, ter muita gente nessa idade escolar? Como é que a gente entende esse valor considerado baixo? Então, bom, primeiro você traz a questão central. A educação não é uma prioridade, especialmente não é uma prioridade a educação pública. É sempre bom lembrar aos ouvintes que o governo federal aprovou recentemente a emenda constitucional 95 de 2016, que estabeleceu que por 20 anos o governo federal não vai colocar um centavo novo em educação. Então, se a situação está ruim hoje e o Brasil, de fato, investe muito pouco, inclusive nós desconfiamos desse número, a Associação Nacional de Pesquisa e Financiamento da Educação, que eu também faço parte, desconfia que esse número que é apresentado pela OCDE, informado pelo governo brasileiro, está inflacionado. A tendência, inclusive, é que a gente invista menos do que está declarado. E a realidade é que esse investimento, que é muito baixo, ele vai permanecer nesse patamar por 20 anos. Então, a situação da educação pública brasileira ela é muito dramática. Nós temos um problema gravíssimo de investimento em educação. E por mais que nós melhoremos a gestão da educação pública, para dar um salto de qualidade, para garantir uma educação pública que efetivamente respeite os direitos dos cidadãos, é preciso investir mais, é preciso investir pelo menos 75% do que investe os países da OCDE. Pois é. Esse é o dado do custo aluno qualidade inicial, que é um estudo desenvolvido por nós da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Pois é, como você bem citou, né? Esse é um dado anterior à PEC do teto dos gastos, então mostra para a gente que essa é uma questão histórica, a gente não está aqui tratando de nenhuma gestão de forma específica, já que esses dados são de 2014. Se a gente considera, né, que historicamente esse valor é um valor muito abaixo do necessário, eu acho que além da quantidade, chega na hora também da gente tentar avaliar se esse valor, embora pequeno, ele é bem empregado, Daniel. Ele é empregado da maneira que é praticamente possível se empregar. Porque o que acontece? O que altera a qualidade da educação? Conforme a experiência da Coreia do Sul, que eu tive a oportunidade de conhecer, a experiência da Finlândia, a experiência dos países europeus, Estados Unidos, Canadá, mais próximo de nós, Chile, Uruguai, o que é central para a qualidade da educação? É a valorização dos profissionais da educação. É melhorar aquilo que é fundamental para um país, que é a carreira docente, a carreira do magistério. Para isso, precisa investir mais. Então, esse recurso, hoje, ele é insuficiente, ele não permite uma valorização da carreira do magistério. Mas não é só isso. A qualidade dos equipamentos nas escolas e a própria disposição das escolas, as condições de infraestrutura no Brasil, elas são péssimas. Então, isso também prejudica de forma radical a qualidade da educação. Anísio Teixeira, na minha opinião, junto com Paulo Freire, os dois maiores educadores que o Brasil produziu, o Anísio Teixeira dizia que a escola pública, as condições da escola pública refletem as condições da República, são um espelho da República. E as nossas escolas públicas, elas não têm a envergadura do povo brasileiro.
no sentido da maneira como o Estado oferta essas escolas. São escolas normalmente com baixa infraestrutura, totalmente mal cuidadas, que não oferecem condições de trabalho para os professores, condição de aprendizado para os alunos. Então a situação é muito preocupante porque, de fato, o reflexo do que se estabelece na política de educação, ele é afirmado por um investimento aquém do necessário e que, por melhor que esteja gerido, nunca vai dar o resultado esperado. E o que é pior, e esse ponto você tem razão de perguntar, o dinheiro é pouco, é insuficiente e ainda existe muita corrupção no uso dos recursos da educação. Né? Já vista todos os problemas com desvio de merendas que nós tivemos denunciados recentemente. Muito bem. Daniel, nós temos ainda um outro dado que não é um dado positivo para analisar, que é a quantidade dos jovens, o acesso dos jovens brasileiros ao ensino médio. Nós temos 53% dos jovens no ensino médio, enquanto a média, considerando os outros países que fazem parte desse relatório, é de 95%. Como é que a gente entende? Porque só pouco mais da metade dos jovens brasileiros estão no ensino médio. O que ocorre é que esse dado ele se refere ao que a gente chama de taxa de escolarização líquida, que é o aluno está no ensino médio no momento em que é preciso que ele esteja no ensino médio, em termos de fluxo, né? No momento ideal para ele estar no ensino médio. Isso ocorre porque nós temos uma educação que cada vez mais ela melhora nos anos iniciais do ensino fundamental, mas ela perde fôlego nos anos finais do ensino fundamental. Para o ouvinte mais antigo entender, ela perde fôlego no ginásio, no que a gente chamava de ginásio, e decai completamente no ensino médio, que é o antigo colegial. Então, os alunos eles perdem, eles vão reprovando, ou vão deixando as escolas no ensino fundamental, e quando chega no ensino médio, especialmente nessa etapa, eles de fato abandonam as escolas. Porque a escola é uma escola desinteressante e que eles não acham que essa escola é capaz de ofertar para eles melhores condições de vida. Eles não veem sentido no ensino médio. Essa é uma situação que a gente precisa enfrentar. Infelizmente, desde a redemocratização do Brasil, nenhum governo criou um projeto adequado de ensino médio. Eu digo mais, nenhum governo apresentou um projeto adequado de ensino médio e de ensino fundamental anos finais. Perfeito. Os anos iniciais, que é a fase de alfabetização, nós estamos um pouquinho melhor, mas para os anos finais e para o ensino médio, especialmente para a educação da juventude, o Brasil não tem proposta. E isso é terrível, porque praticamente gera uma sociedade com desalento. Os jovens eles se desinteressam pela educação e acabam não conseguindo permanecer no mercado de trabalho. Haja vista que o índice de desemprego dos jovens no mercado de trabalho é muito maior do que o restante da população. Perfeito. Esse é o Daniel Cara, coordenador-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, trazendo para a gente algumas reflexões, né, nos ajudando a entender melhor por que o país está nessa situação de investimento considerado tão baixo por cada estudante frente a outros países e, ao mesmo tempo, com uma quantidade considerada baixa de jovens no ensino médio. Daniel, obrigado pela sua participação aqui no Revista Brasil. Obrigado pela sua atenção para com os ouvintes do Revista Brasil. Um bom dia para você. Muito obrigado, foi um prazer falar com vocês e com todos os ouvintes. O prazer é nosso. Daniel Cara, coordenador da Campanha Nacional pelo Direito à Educação.